a Plantana tá armando uma estratégia ali que, se der certo, pode até ser que as coisas acabem dando errado para os gnomos. Eu vou já explicar para vocês o que é que eles estão armando para hoje à noite nessa coisa da mira aí. Pode ser que dê algum rebosteio aí. A Isabelle, essa talvez nem seja uma das miras da Plantana. Eu vou já te explicar também o porquê talvez isso não aconteça. Mas é fato que a Isabelle ficou bastante decepcionada com a Plantana. A Isabelle não gostou de não ter sido chamada para o VIP. Ela mesma falou isso pro Davi. Ela mesma falou que ela sentiu agora que ela tá realmente distante das meninas. Ela sentiu o baque de não estar mais lá, sendo uma prioridade deles. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Não foi falta de aviso, né? O aviso estava lá desde muito tempo. O Davi já falava isso para Isabelle. Olha o tempo, olha o tempo. Ela é que não queria se tocar nisso. Agora que o jogo, de uma certa forma, tá forçando ela a tomar essa atitude, tá forçando ela a ter que optar por um dos lados, que a casa tá dividida, ela tá tentando achar uma maneira de continuar em cima do muro. Só que dessa vez a dinâmica foi pensada justamente para forçar uma opção pro lado dela. Ela vai precisar escolher para onde ela vai. Ela vai precisar escolher qual dos lados. E agora não tem muito para onde escapar. Ou ela vai lá pro lado dos gnomos e fica lá com as meninas, ou ela vai lá pro lado das fadas e fica lá com as meninas também. Mas ficar entre um e outro nesse momento específico do jogo não é possível. Mas enfim, ela já tá sabendo disso. Só que aí, muita gente nas redes sociais também estão, desde ontem à noite, reclamando da prova do líder de ontem. As redes sociais estão pegando fogo agora com a Plantana líder. A liderança dela remexe com o jogo como um todo. A gente falou isso ontem à noite, inclusive aqui no canal. Só que a mexida no jogo só vai acontecer, obviamente, se a Plantana fizer a jogada correta. Caso ela não faça essa jogada correta, aí isso vai acabar criando mais um problema para os gnomos e ela vai levar mais um tombo ali na terça-feira. E isso tudo vai depender exclusivamente de quem ela vai colocar as miras hoje à noite. Se ela colocar uma mira no Bila ou se ela colocar uma mira na Isabelle, as coisas vão ser bem diferentes e o resultado vai ser bem diferente daquele que a gente já falou ontem à noite. Mas a gente pelo menos já sabe que 3 miras já são certinhas: Davi, Alane e Bia. Mas, como vocês sabem, são 5 miras. O Matheus entra aí de lambuja na 4ª vaga. E a 5ª vaga é que a gente não sabe. Mas ela já cogitou, obviamente, esse cenário. Aí quando ela descobrir, é óbvio, né, que ela vai jogar o Matheus no meio disso. E a dúvida só vai ser essa: para onde é que vai essa 5ª mira aí? Vai para Isabelle? Vai para o Bila? Eu acho que ela pode jogar na Isabelle, porque o Bila ficou bem pé da vida quando ele descobriu que o nome dele foi colocado ali como uma possibilidade de alvo. Pode ser que as coisas sejam muito diferentes, mas enfim. É óbvio, que eles estão pensando nisso tudo. Mas antes da gente avançar um pouquinho no conteúdo da noite, não tem como a gente não falar desse momento aqui que tá todo mundo lá nas redes sociais reclamando, que é o momento em que a Plantana teria visto lá na cama número 6 o tal do card. Esse momento aí, muita gente colocou inclusive este desenho apontando que o olhar dela foi em direção aos travesseiros e que ela teria visto o card à distância. Aí tem muita gente aproximando a imagem para tentar ver se acha aonde é que tá o card aí, no máximo de zoom possível. Eu admito para vocês que eu não consigo ver absolutamente nada nessa imagem aí que dê a impressão de que tem um card aí embaixo. Eu sei que o Boninho errou bastante em fazer essa prova desse jeito. Eu acho que ele não deveria jamais ter feito uma prova
que abrisse margem para dúvida. Agora, se a Plantana trapaceou nessa prova, a culpa não é dela. A culpa é do Boninho. A reclamação tem que ser com ele. Porque, afinal, por que eles colocaram o card na cama do lado do quebra-cabeças ali? E se era tão perceptível assim, qualquer pessoa que ficasse ali do lado daquela cama notaria que tinha alguma coisa estranha e na hora de fazer a jogada ia para cima dessa cama. Então, as redes sociais estão pedindo, até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá lá na X.com o pessoal dizendo pra Downy revisar essa prova, pro Davi ser o líder, pra fazer justiça e tal. Não sei se o Boninho vai querer voltar atrás. Agora, se revisarem a prova e voltarem atrás, isso também vai dar uma bela de uma remexida. Mas eu admito pra vocês, eu não vou cair nessa de que o Boninho vai mudar a prova, o Boninho vai fazer com que o Davi pegue a liderança. Não, isso não vai acontecer. Eu acho extremamente difícil que eles mudem, que eles alterem todo o resultado. Porque afinal isso mexe com muita coisa, isso mexe com todo um planejamento ali, isso mexe inclusive com o anunciante. Mas deixo aí para vocês avaliarem, né? Vamos lá comentar o que aconteceu ontem, de fato, depois da prova da Plantana líder. Lá no quarto dos gnomos, todos eles se reuniram, começaram a traçar as estratégias para a formação desse paredão. E aí, a Plantana, nesse momento que eles estavam conversando, já definiu e deixou bastante claro ali que as suas miras são as mais óbvias possíveis. Que ela vai dar uma mira para o Davi, que ela vai dar uma mira para a Bia e que a última mira ainda está em aberto. Ela está cogitando a possibilidade de ser 3 miras apenas, mas eles depois colocaram ali que pode ser que tenha 4 ou 5 miras. Ela deixou em aberto, nesse momento específico, a última opção dela. Aí a Fernanda diz que, hipoteticamente, a Plantana vai indicar a Bia. Então eles precisavam combinar votos em uma única pessoa e eles decidiram ali, entre os 3 que faltavam, Alane, Davi ou Alegrete, quem é que eles iam votar. Aí a Pitel sugeriu para eles votarem no Davi. Aí a Pitel também estava falando ali que se o pessoal das fadas se organizarem direitinho, eles conseguem colocar alguém dos gnomos no paredão juntamente nessa coisa do voto. Aí ela falou que ela, a Fernanda, o Buda e o Bila são a linha de frente. E aí eles poderiam ir parar no paredão se as fadas conseguirem combinar tudo e votar apenas no alvo. Só que aí eu fiquei me fazendo essa pergunta na hora que eles estavam falando disso. Será que eles não sabem fazer as contas básicas? Eles não sabem contar? Porque são 7 pessoas que tem nos gnomos e 5 pessoas que tem nas fadas. Como é que o pessoal das fadas, mesmo combinando tudo direitinho, conseguiria colocar alguém no paredão? Só se tiver um voto disperso aqui e ali. Aí sim a coisa acontece. Aí eles continuaram ali especulando. A Pitel perguntou então que já que eles são favoritos mesmo, já que a gente acredita nisso, com quem vocês querem ir pro paredão? Que é muito mais fácil a gente fazer esta pergunta. Aí a Fernanda e o Buda disseram, e o Bila também se inclui nessa, disseram que tanto faz, que a essa altura do jogo isso já não faz a menor diferença. E que se todos dizem que as fadas já são os campeões e os favoritos do público, tanto faz em quem eles vão votar, em quem eles vão cair ali em cima. Aí a Pitel sugere que eles devam votar no Davi. Aí o Bila fala lá que ele quer ir pro paredão mesmo com o Davi e a Bia. Ele até falou, eles não são os favoritos mesmo? Pois agora eu quero ir pro paredão com os favoritos. Aí a Plantana já deixou um pouquinho claro logo depois que ela vai indicar a Bia e ela falou que ela vai estralar a Bia no Sincerão e falar tudo que ela tiver que falar pra Bia e que se ela não escutou até agora, ela vai escutar dobrado na segunda-feira. Ela basicamente deixou bastante claro aí que o voto dela de indicação
vai ser justamente na Bia, e que a Bia é quem vai acabar indo pro paredão na indicação dela, e não o Davi, como a gente tinha pensado anteriormente. Mas vocês percebem aí que toda a combinação deles vai no entorno de colocar as fadas ali no paredão. Aí depois, ela foi lá pro quarto do líder, foi chamada lá, a Pitel subiu com ela lá no quarto do líder. Eles tiveram uma conversa que a gente já vai falar pra vocês. Pouco depois, a Pitel desceu e foi conversar com a Fernanda. Aí a Pitel explicou que a Giovana queria colocar a Fernanda no VIP, mas ela escolheu colocar o Buda porque ela precisava de uma cabeça pensante para montar estratégias de jogo. Aí a Fernanda, meio que indiretamente, disse que ela não gostou de não ter sido lembrada pela Plantana no momento da definição do VIP. Aí a Fernanda também diz assim, que a Pitel também fez por merecer, porque ela prefeiteou muito por lá, e que as pessoas colocam ela antes da... aliás, que as pessoas colocam a Pitel antes da Fernanda e que tá tudo bem para ela. Isso com esta cara de chateação que ela estava no momento. Aí a Fernanda diz que a escolha do VIP é uma prioridade e que a Giovana tem as prioridades dela e que ela não ia se meter nas prioridades da Giovana e nem nas prioridades de ninguém. Só que a Fernanda disse que ela não tem ciúme, deixando bastante claro pra gente que ela tem sim ciúme da Pitel, que ela também deixou bastante claro que a Pitel é uma das prioridades da Plantana, que a Pitel foi pro VIP por causa disso. Eu acho que não tem muito a ver, mas a Fernanda acredita fielmente nisso. Aí depois, lá no quarto das fadas, tudo em paralelo a essa conversa, a Bia acreditou que ela vai ser a indicada pro paredão. Ela perguntou para todo mundo ali, pro Davi, pro Matheus, pra Alane, pra Isabelle, quais seriam as chances dela ir direto pro paredão indicada pela Giovana. Aí o Matheus estava lá no meio dessa conversa, ele falou assim: vocês não perceberam que quem manda ali no outro lado é o grupo? Que se o grupo definiu quem eles vão votar, eles vão acabar fazendo a mesma coisa? Aí Matheus fala que lá do outro lado as coisas funcionam assim. O grupo lá se reúne e eles discutem os votos e os alvos, e isso influencia também nas decisões do líder de lá. Aí eles ficaram ali conversando. O Davi ficou se lamentando porque ele perdeu a prova do líder de novo. Aí que ele bateu na trave outra vez. Aí a Bia disse pra ele que a hora dele vai chegar, que uma hora ele vai se tornar líder também. A Alane também começou a se lamentar. Aí o Davi falou que se a prova fosse de montar só um quebra-cabeças, ele teria vencido. Aí a Alane diz pra ele que se a prova também fosse só de jogar as bolinhas, ela que teria vencido. Aí ele diz, mas aí seria fácil demais, aí não teria tanta graça e tal. Enfim, ele tava muito, mas muito chateado com isso. Aí a Alane tava dizendo ali pra eles que ela já tava pensando na festa típica dela, uma festa típica do Pará, e que ela já estava até enxergando as meninas ali, todas usando saias de carimbó. Ela acredita que quando começar a Semana Turbo, não vai mais ter nenhuma prova, nenhuma festa temática, não vai mais ter a festa do líder. Aí nessa mesma conversa, a Isabelle também falou a mesma coisa, que ela já estava imaginando os dois bois, o garantido e o caprichoso, um de cada lado da porta, que ela queria ter uma liderança antes de começar aquela Semana Turbo, onde vai sair um atrás do outro. Só que eu acho que isso vai ser meio impossível, né? Pelos nossos cálculos, faltam apenas 2 lideranças com festas temáticas. O resto já vai ser basicamente sem as festas temáticas. Aí lá na academia, depois que eles já dispersaram um pouquinho mais, a Alane disse que agora, nesse momento, depois que a Giovana se tornou líder, eles vão ouvir a voz dela pela primeira vez.
Aí o Davi se lamentou de novo, porque ele perdeu a prova do líder pela segunda vez. Aí a Alane disse que a Bia bateu na trave várias e várias vezes antes dela conseguir ganhar uma prova, e que uma hora ele também vai conseguir ganhar uma prova. E o Davi tá esquecendo uma coisa na conta dele. Foram 3 vezes que ele bateu na prova. 3. A primeira vez foi justamente quando ele estava lá com o Rodriguinho e a Raquel. Aí eles especulam sobre o poder da Pitel, se o poder tem alguma coisa, e o dinheiro para comprar o poder Coringa. O Matheus então falou que era meio difícil ele conseguir comprar o poder Coringa, porque o poder Coringa agora estava nas mãos lá da Raquel, porque a Raquel tinha mais estalecas que ele, e que seria realmente muito difícil, a menos que ele ganhasse bastante dinheiro lá naquele perde-ganha, o que de fato não aconteceu. Aliás, ele perdeu dinheiro no perde-ganha. Aí o Matheus disse que agora, com o poder, é muito mais fácil lá do outro lado eles conseguirem mandar eles 3 ou eles 4 direto pro paredão. Aí a Alane vai lá e diz, pelo menos agora a gente vai ver ela falar alguma coisa no Sincerão, e a gente vai ter alguma coisa para ouvir dela, alguma reclamação, alguma coisa que ela tá fazendo aqui dentro dessa casa. Aí a Alane mencionou essa história do poder Coringa quando ela estava passando em direção à academia. Essa conversa que ela menciona é justamente essa aqui. Todo mundo estava ali, o Buda estava conversando, a Pitel e a Raquel, junto com a Giovana, e eles estavam sugerindo ali qual seria a estratégia que eles iriam tomar. O Buda sugeriu para a Plantana que ela usasse e botasse uma pulseira da mira do líder do lado deles. Aí a Plantana disse que eles precisavam pensar na quantidade de pulseiras, porque aí ela precisava definir os alvos. Aí o Buda sugere que se for 5 pulseiras, ela dê uma para o lado deles também, para o caso de algum deles ganhar e tirar essa pessoa do paredão usando essa estratégia. Aí a Raquel diz que se vier 3 pulseiras, eles sabem que o anjo vai ser apenas autoimune. Aí foi aí que a Pitel sugeriu que a Plantana desse uma pulseira pro Bila, para não levantar desconfiança lá na casa. Aí o Buda concordou com isso. E ele ainda até falou nesse momento, pronto, tá aí, vamos botar nele. Aí eu só não sei aonde é que a Pitel acha que a Plantana dá uma pulseira pro Bila não vai levantar nenhuma desconfiança, né? Eu acho que pra mim é uma visão de jogo um pouquinho distorcida. Pra mim é burrice. Até porque o próprio Bila descobriu, porque ela própria contou isso pra ele. E aí qual a graça disso teria? Não teria nenhuma graça. Aí a Plantana, ouvindo isso tudo, apenas disse que é por aí mesmo, se referindo que talvez essa estratégia que eles estavam sugerindo para ela fosse a que ela fosse usar hoje na hora de dar essa mira. Aí o Buda disse que se o Matheus conseguisse comprar o poder Coringa, o Matheus teria que, por exemplo, salvar um deles, teria que imunizar algum deles e que ele ficaria fudido com as fadas depois de fazer isso. Só que não foi isso que aconteceu, não foi isso que rolou. Aí, depois desse momento aí, a Alane estava passando e ouviu esta conversa e levou esta conversa lá para a academia. E a partir daí, o pessoal das fadas já começou a montar estratégias. Só que também no meio dessa conversa aí, a Bia ouviu uma outra coisa da Pitel falando sobre a Isabelle voltar do paredão. A Isabelle não gostou porque a Pitel mencionou que a Yasmin só saiu do paredão porque a própria Yasmin pediu para sair. Porque se não fosse por isso, a Yasmin teria continuado no jogo. Aí a Isabelle disse que ela entendeu que a Pitel quis dizer que se não fosse a Yasmin pedir para sair, ela teria sido eliminada no lugar e a Yasmin teria voltado do paredão. Aí a Isabelle disse que esse comentário da Pitel mexeu muito com a cabeça dela.
Aí a Bia estava dizendo que o que a Pitel fez foi invalidar a vitória da Isabelle, desmerecendo a vitória dele, e que se o Brasil gosta de uma pessoa, se o Brasil gosta desse brother aí, pode essa pessoa pedir o que for para sair, que essa pessoa não vai sair. Aí a Isabelle repete que para ela seria muito bom ganhar uma prova, porque aí ela ia conseguir demonstrar o próprio jogo dela, demonstrar as movimentações de jogo dela lá dentro. Só que eu acho que vai ser meio difícil, pelo menos nessa fase agora. Talvez na fase que vai vir um líder atrás do outro, a Isabelle tenha mais chances, mas ela não vai ter a festa aí, né? Aí, de novo, quando volta lá na academia, tá lá o Davi se lamentando de novo, porque ele perdeu a prova do líder. Aí a Bia começou a dizer pra ele não desistir. O Davi disse que talvez essa seja a última prova do líder, aonde o líder vai ter uma festa. E como a gente falou, ainda vai ter pelo menos mais duas, porque normalmente eles cortam a festa do líder um pouquinho depois do top 10. Normalmente é assim, tem o top 10, aí o último líder já no top 10 tem a festa dele, aí quando começa o top 9 já não tem mais festa nenhuma. No BBB 23, isso aconteceu depois da festa da Aline Wirley, que também já estava no top 10, que inclusive ela venceu aquela prova contra o Alface. Lembram desse momento? Eu acho que vocês lembram, eu até comentei com vocês isso várias vezes. Aí o Davi disse que ele queria muito a liderança por causa da festa dele. Aí a Alane também disse que queria muito por causa da festa dela, da festa típica que ela sonhou, que ela desejou. Aí a Bia disse que eles não podem desistir, mas que a prova mais importante, por exemplo, para ele, para o Davi, não deveria nem ser essa, deveria ser a última prova, a prova que define quem vai direto para a final. E que tanto faz, ele pode perder várias e várias provas lá dentro, e que se de repente ele vai lá e ganha a prova que vai direto pro paredão, ou que vai direto pro final, ou então que ele não ganhou nenhuma das provas, mas vai lá na final e ganha o programa. Aí a Alane fez um balanço da participação dela ali. Aí ela falou que o Davi já ganhou uma prova bate-volta, que a Bia e a Isabelle já ganharam um líder, a Bia ficou com o líder, a Isabelle ficou com a liderança, o Matheus também já ganhou uma prova do líder, mas ela não ganhou absolutamente nada no BBB. Mas vamos ser sinceros assim, a Alane não precisa ficar desse jeito, viu, Alane? Você não precisa ficar desse jeito. A Lady também nunca ganhou absolutamente nada lá no BBB e vai sair eliminada sem ter ganho nada. Então você não tá sozinha nessa daí também. Aí, quando já estava mais avançando um pouquinho a noite, o Bila comentou a atitude que na cabeça dele tinha sido o Lucas de ter colocado o nome dele como uma opção lá para mira do líder. Aí o Bila estava conversando com a Fernanda e ele disse que ele ficou bolado com essa história de colocarem uma mira nele. Aí ele pergunta para a Fernanda assim, se ele fosse o líder, ela ia ter coragem de cogitar na hipótese ali de colocar um alvo na Pitel. Aí a Fernanda, ela disse que ela não pode se meter nas escolhas e nas decisões do Bila. E aí, quando eu vi essa cena, eu tava vendo assim, né, e pensei, que bela saída pela tangente, ei, Fernanda? Só que aí o Bila insiste nessa resposta, e aí ela diz que ela não cogitaria dar uma pulseira de alvo para Pitel. E aí ele pergunta, então, o porquê que o Lucas levantou essa hipótese de botar um alvo nele, sendo que o Lucas aparentemente é um parceiro dele. Aí o Bila diz que a Pitel falou que foi o Lucas quem levantou o nome dele lá na estratégia das miras. E aí, na verdade, quem levantou isso foi a própria Pitel. Só que o Bila entendeu completamente errado. Vocês sabem, o Bila entende tudo errado. Aí o Bila disse que isso para ele foi um tiro nas costas.
Nesse momento que eles estavam conversando, a Lady apareceu ali, e aí a Fernanda deu uma disfarçada, aí elas foram lá mexer na panela, lá onde estava a rabada. E aí depois que a Lady subiu, a Fernanda disse pro Bila tomar cuidado ao falar dessas estratégias, porque a Lady é amiga do Buda. Aí o Bila disse, foda-se se ela é amiga do Buda, porque ele levou um tiro nas costas com essa possibilidade que o Lucas teria colocado na mesa dele ser um dos alvos da Giovanna. Aí o Bila disse que se acontecer isso, ele vai falar mesmo na cara do Buda. Aí a Fernanda disse pra ele ter cuidado, porque a Lady é muito leve trás. E ele falou, tô nem aí, foda-se a Lady, foda-se se ele vai saber disso. Eu me senti traído com essa opção que ele colocou. Aí ele diz que foi a Pitel quem contou pra ele isso lá no quarto quando eles estavam lá. Aí a Fernanda disse que não foi isso que a Pitel falou e que todo mundo no meio da reunião teria levantado o nome dele como uma possibilidade de dar essa mira lá pro paredão. Aí o Bila disse que não, que foi o Buda que levantou e que todo mundo concordou com a visão dele, porque se tivesse uma dinâmica para imunizar, eles o imunizariam. Aí a Fernanda falou pro Bila que ela não ouviu isso de jeito nenhum. Aí a Fernanda relembra que quando o Bila foi o líder, ele deu a pulseira pro Rodriguinho e pra Vanessa. Aí a Lady desce nesse momento, a Fernanda para um pouquinho de falar, aí depois que a Lady sai, ela volta a falar. Ela insiste que ela não ouviu a Pitel dizendo que o Buda teria levantado o nome dele. A Pitel assumiu que não foi isso que aconteceu, só que o Bila entendeu tudo errado. Aí o Bila disse que ele tem certeza, porque ele teve uma objeção e disse que ali entre eles não era mais uma possibilidade, mas que o Buda teria colocado isso como uma opção de verdade para ele cair no paredão. Aí o Bila não gostou, que ele ficou muito chateado, e ele falou para Fernanda que um parceiro dele levantar essa questão seria muito ridículo. Só vamos lembrar uma coisa, o Buda falou em outro momento, isso nem foi ontem de madrugada, mas foi ontem à noite, um pouquinho antes da prova do líder, que o Bila não é mais a sua prioridade, que o Bila não é mais o seu parceiro, que ele agora ia priorizar outras pessoas ali dentro daquele jogo. Aí a Fernanda diz que se tiver 5 pulseiras, ela também está correndo o mesmo risco do Buda de cair numa dessas pulseiras. Aí o Bila disse que para ele, amigo não tem que fazer isso, que isso não é legal e que ele poderia esperar isso de qualquer uma das pessoas ali que fosse o líder, menos dele. Ele não gostou nem um pouco do Buda ter levantado essa história. Aí a Fernanda falou que quando você foi o líder naquela vez, você deu uma pulseira pro Rodriguinho e pra Vanessa. Aí o Bila disse que não, que foi bem diferente e que ele tinha conversado com o Rodriguinho antes de dar essa pulseira pra ele. E aí o Bila estava muito chateado, continuou chateado, ainda está chateado ao longo desse dia. Aí a Fernanda ainda também tentou dar uma mexida ali, só que o Bila, nas certezas dele, simplesmente não gostou e continua na chateação. A gente vai descobrir hoje à noite se essa chateação vai continuar. Aí a Plantana, logo depois que pegou o quarto do líder, usou a central do líder para descobrir quem votou nela. Aí ela descobriu que ela teve 17 votos, dentre os quais os que mais votaram nela foram Alane, Matheus, Fernanda e Juninho. Lembrando que o Juninho não está mais lá, então só sobra Alane, Matheus e Fernanda. Aí depois ela comenta lá com eles que ela não entende por que a Alane tem tanto ranço dela. Aí ela só lembra que na última briga que eles tiveram lá, antes da Yasmin ser eliminada, ela disse pra Alane que a Yasmin e a Vanessa defenderam ela da Fernanda e que seria injusto ela colocar as duas
como um problema, quando na verdade as duas estavam apoiando ela naquela treta com a Fernanda também. Lembra lá do Chora Bonequinha? Era disso que a Giovanna estava falando. Aí a Raquel depois falou que a Alane, a Denisiane e a Bia falavam mal da Isabelle e que a Isabelle não sabe disso, mas que na hora certa ela, Raquel, ia contar isso para a Isabelle. Aí a Plantana diz que a Denisiane não engolia a Isabelle de jeito nenhum. Aí a Pitel falou que era por causa da Isabelle. Aí a Giovanna listou uma série de adjetivos que tornariam a Isabelle muito mais interessante do que a Denisiane. A Giovanna disse que a Isabelle é linda, é exuberante, é humilde, é extrovertida, se dá com todo mundo, conversa com todo mundo. E aí a Pitel até falou que nesse momento o que mais mexeu com a Denisiane é o tempo de tela, porque com essas características todas, a Isabelle teria muito mais tempo de tela do que a Alane, do que a Denisiane. Aí a Plantana acredita que a Alane não gostaria e não gosta que outra pessoa tenha mais tempo de tela e mais destaque do que ela. Aí não tem como a gente saber porque a Alane nunca deixou muito claro isso. Mas obviamente que a Alane gosta de ter um tempo de tela assim, né? Vamos ser sinceros, a Alane gosta de aparecer. Aí a Raquel lembra que ela, a Giovanna e o Michel já estavam unidos desde o começo, aí que o Vini tentou se infiltrar ali, tentou separar eles, mas não conseguiu, e que levou um tempão, mais de um tempo de jogo ali, para eles se juntarem de novo ali com os gnomos, para começar a armar estratégias de jogo. Aí o Buda falou que no começo ele também jogava indiretamente com o Puxadinho e que falava de jogo com eles e que depois ele passou a falar de jogo com o Bila, mas que ele não jogava com os gnomos porque ele achava que não era conveniente para ele. Aí ele disse que a aproximação que ele teve com o Marcos e com a Lady foi justamente para ele ter um poder de veto ali com as fadas, porque afinal os dois estavam muito mais próximos das fadas e os dois não iam votar nele depois dessa aproximação. Aí a Pitel diz que é a mesma coisa que a Raquel e a Giovanna devem ter com a Isabelle, que elas devem fortalecer esse vínculo com a Isabelle, porque isso acaba sendo um poder de veto para as duas não serem votadas pelo outro lado, porque assim, dessa maneira, elas chegariam muito mais longe nesse jogo. Até a Isabelle, até a Pitel deu uma ideia das meninas usarem a Isabelle a esse ponto. Só que até onde eu vi nesse momento, que eu tô falando com vocês aqui, eu não vi a Giovanna ou a Raquel conversando ou se aproximando da Isabelle. Então pode ser que essa estratégia nem funcione, ou pelo menos não aconteça do jeito que a Pitel estava dizendo que ia ser, né? Aí depois a Pitel estava falando ali que todos eles começaram a levantar 1000 hipóteses sobre o poder do falso. Aí a Fernanda fez um alerta para ela, ó, cuidado para você não contar o que a gente viu aqui dentro daquela mala. Aí a Pitel diz que quase escapou da boca dela que esse poder não era absolutamente nada. Só que aí ela se conteve. Aí a Fernanda disse logo assim pra ela, cuidado, porque só a gente lê o card e só a gente pode mentir sobre isso, só a gente pode falar o que a gente viu, nenhum deles leu esse card, nenhum deles sabe aonde esse card está, inclusive. E que a ideia que elas tiveram era justamente para enganar todo mundo. E que se ela quisesse contar isso pro Buda, era um direito dela. Mas isso ia, obviamente, acabar mexendo muito com as coisas ali dentro. Aí a Pitel falou que ela não vai contar absolutamente nada e que se ela contar e se ela fizer alguma coisa, se ela falar isso, obviamente que o Buda vai acabar
pegando uma outra estratégia, uma outra trollagem dessas, vai se priorizar, vai se colocar na frente delas, porque afinal elas percebem que o Buda, de uma certa forma, gosta de tirar vantagem das coisas. A Pitel prometeu que ela não ia contar de jeito nenhum sobre o que ela viu. Aí a conversa delas também entra lá na reação do Bila com essa estratégia lá que eles montaram. A Fernanda disse que o Bila estava muito puto porque ele tá achando que o Buda foi quem colocou ele lá nos nomes da mira. Aí a Pitel tinha falado outra coisa, pelo menos ele entendeu outra coisa. Aí a Fernanda disse que não era bem assim. Aí a Pitel diz pra Fernanda que ela só citou o nome do Bila porque seria um nome que ninguém ia desconfiar. Não era porque ela não gostava ou não gostava dele. Aí a Fernanda diz que o Bila estava puto apenas porque o Buda levantou essa possibilidade. Mas a Pitel disse que a intenção não era colocar o Bila no fogo, não era colocar ele para ele se queimar, mas que era só para fazer uma movimentação de jogo, que era só uma estratégia para ninguém desconfiar na hora das miras. Ela assume que foi ela quem levantou o nome dele e disse que ela fez isso para ninguém desconfiar de que isso era um plano que eles armaram. Aí a Pitel disse que o Buda pensou que se tiver algum poder para imunizar, para salvar alguém que tá lá na mira, o Bila seria o beneficiário desse poder, seria o beneficiário dessa movimentação e tirariam ele de lá. Aí a Pitel também fala que ninguém desconfiaria do porquê que a Plantana estava dando uma mira para ele, porque afinal os dois romperam recentemente. Aí o Bila disse que ele até imaginaria que ele fosse alvo lá, que ele realmente poderia ser um dos alvos ali, só que se fosse uma coisa da Plantana, se fosse ela declarando, ele até entenderia. Mas sendo uma ideia do Buda, ele não conseguiria aceitar que ele é um alvo e que alvo é alvo. Aí o Bila, depois, no meio dessa conversa, falou que ele sim falou pro Rodriguinho, disse que a situação do Rodriguinho era outra e que ele falou com o Rodriguinho antes de dar uma mira para ele, e contou que era uma estratégia de jogo. Aí ele discordou dessa estratégia do Buda. Aí a Fernanda disse que ele estava equivocado na visão dele, porque ele estava agindo de uma maneira errada, era a mesma coisa que o Buda estava fazendo, era a mesma coisa que ele fez com o Rodriguinho. Foi uma discussão que não saiu muito do lugar, vocês já perceberam. Aí depois, já entrando um pouquinho mais na madrugada, a Plantana deu uma blefada ali pro Matheus sobre a central do líder. Aí a Lady diz que se um dos fadas vencer a prova do anjo, é capaz de tirar o líder do VIP. Aí a Plantana disse que eles não fariam isso porque isso seria muito mal visto pelo público. Só que aí o anjo é autoimune justamente para facilitar essa atitude. Ele foi colocado para ser autoimune justamente por causa disso. E, obviamente, depende também de quem é o líder, né? A Raquel disse que se ela fosse, que se o Davi fosse o líder e ela fosse o anjo, ela tiraria o Davi do VIP. Ela teria essa atitude. E ela acredita que ninguém acharia isso errado. Só que a Plantana disse que o público poderia achar. Mas aí a coisa muda de acordo com a conveniência, né? Aí elas começaram a falar sobre a central lá do líder, que o quarto magia fechou e eles colocaram uma câmera lá na central deles que apontava para o lado de fora lá do jardim. Aí o Matheus estava passando e ouviu ela falando sobre isso. E eles continuaram esse blefe. Aí o Buda até riu da cara do Matheus nesse momento. Aí o Matheus levou essa informação para as meninas. E ele disse que agora a Plantana pode ouvir quando eles estiverem conversando lá no pátio, porque uma das câmeras da central do líder tá apontando para eles lá na frente. Aí
Ele chama o Davi e chama lá também todos eles e comenta sobre isso. Aí o Davi, ele ficou meio assim, talvez não tenha sido isso. Aí eles ficaram procurando qual câmera seria, qual câmera pegaria todo esse pátio ali. Aí a Raquel depois diz que ela ouviu o Mateus falar da câmera pra Alane, pro Mateus e pro Davi. E que foi uma boa de uma sacada eles darem essa história da câmera. A Plantana, inclusive, subiu no quarto do líder junto com a Raquel. Aí ela começou a cantar: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Ou seja, foi uma armação dela que acabou dando uma remexida com eles ali. Agora, se isso vai funcionar dessa maneira, a gente vai ter que descobrir como é que vai ser nos próximos dias. Eu acho que logo eles vão se tocar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí o Bila continua encasquetado com essa mira e que ele nem sabe se de fato a Giovanna vai colocar nele. Aí o Bila diz que um alvo, que ele sabe que ele é um alvo do outro lado, porque ele ainda não foi pro paredão e o pessoal das fadas estaria focado em metê-los no paredão. Aí a Fernanda diz pra ele que a Lady também nunca foi para um paredão, a Lady também nunca foi votada. Aí o Bila diz que ele acredita que ele vai ser o mais votado pela casa de qualquer maneira, esquecendo, aliás, os últimos acontecimentos ali. Pessoal das fadas, tanto Davi, quanto a Bia, quanto o Mateus, quanto a Alane, estão bem pé da vida com a Lady e não com o Bila. Aí a Pitel falou que a Alane e a Bia não votariam na Lady nesse momento, que as duas não chegariam, iriam destoar dessa estratégia, o que eu acho completamente equivocado lá da leitura da Pitel, mas enfim. Aí o Bila diz que ele e o Buda são as opções primordiais do outro lado, que eles são o voto de consenso, que o outro lado iria em qualquer um dos dois. Aí a Pitel também fala que ela e a Fernanda também são alvos do outro lado, também são consensos. Aí ele volta a falar da lógica do camarote, porque a Bia indicou o Rodriguinho e ele foi eliminado. Aí depois a Bia indicou a Yasmin foi eliminada e que pela lógica, se ele cair no paredão, ele também vai ser eliminado. É a mesma chatice de sempre, o cara não superou absolutamente nada. Aí ele diz que a Bia fez isso e tal. Aí a Fernanda se mete, diz que isso não foi do jeito que o Bila tava achando, porque a Bia gostava da Yasmin, pegava coisas emprestadas da Yasmin, usou roupas da Yasmin, e que tudo isso era mais uma ideia do Davi do que uma ideia da Bia. Mas mesmo assim, o Buda continuava vendo pelo em ovo. Ele não aceita, enfim, que a visão dele esteja errada. Aí hoje de manhã rolou o Poder Coringa, né? A Raquel venceu o Poder Coringa. Eu já tinha antecipado para vocês ontem à noite que a Raquel tinha mais estalecas e ela poderia comprar o Poder Coringa. Ela ganhou 100 estalecas no perde-ganha e deu um lance de 4.510 estalecas. Tudo isso por um poder bosta que, obviamente, pode nem ser usado, dependendo de quem vai ganhar o anjo. Eu achei que foi só uma perda de dinheiro mesmo. Aí o Mateus também tentou, ele perdeu uma estaleca nesse processo. Mesmo assim, ele deu um lance de 3.771 estalecas. No final, a Raquel arrematou o Poder Coringa e ela vai poder vetar a imunidade do anjo no domingo, dependendo, obviamente, de quem ganhar essa prova do anjo. Aí a Fernanda estava olhando lá o painel de todo mundo, ela percebeu que o Mateus agora é quem mais tem estalecas ali. Aí ela falou que qualquer um deles lá dos gnomos que ganhar a prova do anjo amanhã, eles precisam colocar o Mateus no monstro, porque assim ele perderia 300 estalecas e perderia a chance de comprar o Poder Coringa lá na semana que vem. Aí em outro momento, tava lá o Davi conversando com a Isabelle, conversando com a Alane. Aí ele sugeriu para a Isabelle, sugeriu para a Alane que eles comecem a votar e especular
como é que vai ser a formação do paredão. Ele estava especulando sobre o poder da verdade que a Raquel comprou. Aí o Davi diz que esse poder talvez seja um poder para revelar o voto de alguém, talvez seja um poder para mostrar alguma coisa da votação. Aí a Alane diz que isso seria meio óbvio, que não seria assim, que não seria um poder para saber quem vota em quem, porque todos eles sabem ali quem é alvo de quem, então o Boninho não usaria esse poder. Aí a Isabelle falou que ela não acha que tá tão óbvio assim esse poder da verdade e que pode ser uma coisa diferente. E aí o Davi diz que ele e as meninas, a Bia e a Alane, estavam trocando uma ideia sobre os votos na academia e que ele sugeriu que eles precisam combinar que os votos deles sejam direcionados para uma pessoa, porque o outro lado tem 6 votos e o outro lado provavelmente vai numa única pessoa do lado deles. Aí ele diz que eles não podem errar nesse momento, porque senão eles não conseguem colocar ninguém no paredão. Aí a Isabelle diz que o Davi já conhece os parâmetros de voto dela, e ela dá uma cortada nesse papo, diz que depois ela conversaria com ele sobre esse assunto, mas parece que, querendo ou não, a Isabelle não está tão disposta a ir no mesmo alvo que eles estão indo, e isso obviamente vai depender de quem eles vão votar. Talvez a Isabelle não queira votar na Raquel, por exemplo, mas eu acho que a Raquel é, de longe, o último lugar ali na lista de prioridades do Davi, do Matheus e tal. Eles vão ou na Lady ou no Bila. É mais fácil eles irem na Lady. Aí depois a Lady começou a contar pra Fernanda que quando ela comprou o poder Coringa, o Davi ficou desesperado. A Lady disse que o Davi deu 150 estalecas a mais pra cobrir a Alane, pra cobrir a Bia, pras compras da Xepa. Aí a Fernanda também falou que ela deu um pouquinho a mais pra cobrir as compras dos outros. Aí a Lady falou que o Davi vai jogar isso na cara da Fernanda, porque quando foi com ela, ele fez a mesma coisa. Aí a Pitel disse que não acreditou nessa atitude dele, que não acreditou no que estava acontecendo. Aí a Lady conta que quando ela comprou o poder Coringa, ele ficou bem desesperado e que lembrou que ele deu dinheiro lá para comprar comida e cobrir a parte dela. Só que aí ela comprou o poder Coringa justamente para fuder com ele. Aí ela disse que o Davi jogou isso na cara dela, ela disse que a comida ali pra ela é uma coisa de empatia e que vai além do jogo e tal, e que ele é o adversário dela, não é aliado dela, e que se ela quisesse usar o poder pra fuder com ele, obviamente que ela ia usar isso aí. E a gente comentou, inclusive, na época, aqui no Faropop, que o Davi ficou puto com a possibilidade da Lady usar isso contra ele, porque foi o fato dela estar no VIP que possibilitou ela poder comprar o poder Coringa que ia fuder com ele. E o Davi não tava errado em tentar convencê-la a não colocá-la no paredão. Davi foi, inclusive, bem esperto em fazer isso. E eu acho muito difícil o Davi jogar qualquer coisa que seja pra Fernanda. Aí, já um pouquinho hoje à tarde, depois que já tinha baixado um pouquinho mais, a Isabelle admitiu que ela estava triste após ela ficar de fora do VIP da Giovanna. Nessa conversa do Davi com a Isabelle admitiu pra ele que ela ficou muito triste porque a Giovanna não colocou ela no VIP. Mas também ela admitiu que as duas se afastaram muito e que ela é muito coração mesmo, que ela não vê essas maldades nas pessoas e que isso acaba de uma certa forma prejudicando ela. Aí o Davi falou pra ela: eu sabia que isso ia acontecer, eu avisei você que isso ia acontecer, eu avisei que seria assim. Mas aí a Isabelle disse que não era assim, que ela achou que não seria assim e que ela não quis ouvir quando ele avisou que isso aconteceria. Aí a Isabelle responde para ele
e diz que às vezes ela acha que o Davi é muito radical nas posições de jogo dele e que por isso às vezes ela acaba não levando em consideração. Aí ele diz que ele não é radical como ela tá achando, que ele é apenas sincero e verdadeiro e franco demais. Aí ela rebate e diz que às vezes ela tenta falar o que ela pensa, só que aí ele fala muito de jogo, jogo, jogo. Aí ela confirma que às vezes sim, isso acaba incomodando ela e que por isso ela acaba não querendo falar de jogo com ele. Aí ele perguntou para Isabelle se a visão dele de jogo estava errada por causa do que aconteceu dela estar fora do VIP. Aí o Davi aponta que a Giovana teve como prioridade uma pessoa que já colocou ela no paredão 2 vezes e que não joga com a Isabelle e muito menos com eles. Aí o Davi volta a repetir, ele diz que ele avisou que isso aconteceria e que agora esse jogo já está bem óbvio e claro para quem quiser ver acontecendo. Aí ele também diz que a Isabelle achava que a Giovana tinha ela como uma prioridade. Só que ela descobriu na prática que não é assim. E ainda disse que agora o jogo vai cobrar da Isabelle uma posição, vai acabar forçando ela a tomar um dos lados. Aí a Isabelle fala para o Davi que ela já imaginava que isso ia acontecer, que ela seria alvo do outro grupo, mas que ela ficou muito surpresa em saber que a Giovana não tem ela como uma prioridade. Aí o Davi volta a insistir, então, que ele sabia que isso ia acontecer. Aí o Davi também diz que ali é um ambiente que envolve 3 milhões de reais e que as pessoas vão olhar para ela como sendo um adversário, ainda mais nesse momento, porque ela é um coração, ela é uma pessoa só coração e que ela tem amizade com todo mundo e que agora eles iam partir para cima dela. Aí ele ainda diz que elas vão olhar para Isa como alguém que elas vão passar em cima para querer se dar muito bem, né? E é aí que é o ponto que eu quero chegar com vocês na dinâmica de hoje. Isso é o que interessa para a gente saber. Hoje a gente tem a mira do líder. Quem é que vai pegar a mira do líder hoje, né? A gente sabe que a Plantana vai dar uma mira do líder pro Davi, pra Bia, pra Alane e pro Matheus. Agora fica aí a dúvida. Será que ela vai ter coragem de botar na Isabelle? Será que ela vai ter coragem mesmo de fazer isso com a Isabelle? Será que ela vai ser tão filha da puta, como muita gente tá dizendo nas redes sociais, de dar pra Isabelle? Ou será que ela vai dar pro Bila? Só que o Bila já tá chorando muito, pode ser que ela mude essa visão. É algo que a gente vai ter que descobrir quando acontecer. Então hoje, depois do programa, a gente vai ter mais um vídeo aqui no canal para comentar as escolhas da Giovana. Quem será que ela vai colocar nesta quinta mira? Ela vai dar esta mira pro Bila, ela vai dar esta mira pra Isabelle. A gente vai descobrir juntos. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.